queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde em Ação. Hoje a gente vai falar especificamente sobre funcionamento da atenção primária à saúde. A gente vai trabalhar um pouquinho a questão da gestão, como que ela pode auxiliar, as agentes comunitárias de saúde, que são muito essenciais. A gente vai trazer um pouquinho de tudo isso no episódio de hoje. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada. Hoje a gente tem aqui a enfermeira Ângela, formou aqui pela Universidade Federal da Fronteira Sul em 2016. Ela é mestre em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais pela UNO Chapecó, especializada em andamento a especialização em controle de infecção hospitalar e tem como experiência profissional uma experiência bastante prática, atua diretamente, nos serviços de saúde, atua na coordenação da Central Municipal de Regulação Ambulatorial de Planalto Alegre, então ela atua lá em Planalto Alegre e vai trazer uma perspectiva de uma cidade diferente de Chapecó para a gente hoje, ainda sobre o Oeste Catarinense. Atua na Diretoria Municipal de Saúde, também de Planalto Alegre, na assessoria e consultoria técnica em saúde pública do Oeste Catarinense. É enfermeira, foi por um período enfermeira assistencial do Hospital de Pequeno Porte e também é docente do técnico de enfermagem do SENAC em Chapecó. Para trazer uma visão bastante prática para a gente do dia a dia, ela também atua como enfermeira da equipe de saúde da família e coordenadora da atenção básica lá em Planalto Alegre, atualmente. Então, consegue trazer uma visão bem prática, bem do dia a dia das nossas vivências. Bom, acho que para começar, só para a gente poder entender, assim, o que é a atenção primária, como que ela se organiza, o que é essa tal de PENAB, para a gente poder iniciar. Então, olá, obrigada pelo convite. Então, na verdade, a atenção básica a gente já sabe que é a norteadora, então, da rede de atenção à saúde, no Brasil. Ela é que conduz a assistência, enfim, conduz essa rede toda de assistência. A PENAB então, vamos assim dizer, um documento, a nossa orientação, a nossa base, onde os profissionais devem se pautar durante o seu trabalho na atenção básica. Então, a última atualização da PENAB é de 2017, a política que a gente tem hoje vigente, então, no Brasil. E ela traz ali, então, bem delimitado quais são os tipos de equipes que a gente tem no Brasil, quais são a função dos profissionais dentro dessa equipe, como que a equipe deve se organizar no seu fluxo de trabalho ali dentro da atenção básica, diretrizes, princípios, como resolver, vamos assim dizer, dentro da atenção básica, que é uma atenção com recursos talvez mais simples, vamos dizer entre aspas, de atenção à saúde do paciente. Nós não temos tantas grandes tecnologias de solução, porém nós precisamos e devemos ser resolutivos também, Então, de uma forma geral, a PENAB é esse documento norteador, Quando a gente fala, então, na prática, então, as equipes que nós temos hoje, então, dentro do Brasil, a principal é a equipe de estratégia de saúde da família, Então, o principal formato que nós temos, então, a estratégia de saúde da família é uma equipe composta por, no mínimo, um médico, uma enfermeira, um técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Podem fazer parte, então, conforme a própria PENAB, os agentes de endemias, que nós temos também, dentro dos municípios, e a equipe de saúde bucal. Aí lá dentro da equipe de saúde bucal a gente também tem dois tipos de modalidade, Mas essa equipe de saúde bucal, de certa forma, está integrada à equipe de saúde da família. Essa PENAB de 2017 trouxe algumas coisas novas, Que talvez para alguns municípios já era realidade, Que uma delas é a equipe de atenção básica, Então, não é uma equipe de estratégia de saúde da família, é uma equipe de atenção básica. Em alguns municípios, a gente observa essa equipe de atenção básica como complementar, Então, é uma equipe que, de certa forma, acaba dando um apoio de livre demanda, a demanda espontânea que nós acabamos tendo na atenção básica. E aí, dentro dessa equipe de atenção à saúde, ela permite algumas conformações um pouco diferentes ali na formação da equipe. Então, nós temos um médico e que pode ser composta
por mais de um profissional médico, né? A divisão da carga horária ali, né? Então, eu posso ter, por exemplo, 2 médicos que juntos vai dar 40 horas, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem e nem sempre o agente comunitário. Porque quando a gente começa a incluir o agente comunitário, a gente já está pensando em uma equipe de estratégia de saúde da família, né? Então, é uma equipe como se fosse, vamos dizer assim, um apoio. Vem, na maioria dos municípios aqui da nossa região oeste catarinense, tem vindo como um apoio. Muitos já tinham essas equipes atuantes dentro do município, né? Então, algumas realidades a gente via a equipe de estratégia, mais uma equipe dando suporte ali dentro da livre demanda. E quando a PENAB chegou, isso foi, na verdade, regulamentado, né? E aí o município conseguiu um viés de recurso, vamos assim dizer. Mas é uma outra conformação de equipe que veio também. A PENAB também traz, então, a equipe NASF-AB, né? Então, a gente chamava só NASF, depois com a PENAB a gente passa a chamar NASF Atenção Básica, né? E hoje a gente também tem, que lá na PENAB não aparece, as equipes EMULT, que tem sido o próprio NASF, né? Então, essa equipe EMULT, ela é formada ali por profissionais multidisciplinares, então ele tem o psicólogo, o nutricionista, o farmacêutico, o educador físico, assistente social, enfim, ele abre essa, né? E eles vêm como um apoio, então, para a atenção básica. Então, é uma equipe para dar suporte no atendimento mais especializado da estratégia, né? E ela deve de atuar assim, nesse sentido, né? Então, nem sempre o NASF ou a equipe EMULT tem um lugar fixo dentro do município de atendimento, né? Se a gente for pensar em municípios que têm mais de uma estratégia, né? De saúde da família, eles perpetuam dentro dessas equipes para dar conta dessa demanda, então, enfim, para psicóloga, para nutricionista, para assistente social, enfim, que a equipe venha a ter. A gente tem na PENAB algumas outras realidades também, enfim, que a gente vive no Brasil, como as equipes ribeirinhas, as equipes fluviais, o consultório de rua, que hoje não é muito a nossa realidade aqui no oeste catarinense, não é a nossa, né, que a gente vivencia. Outra coisa que a PENAB 2017 trouxe de novo, né, que na época gerou polêmica, foi o cargo de gerência da saúde, né? Então, o cargo de gerente da atenção básica, né? Então, na época, ele dava uma abertura, porque poderia ser qualquer profissional de nível superior para gerenciar. Hoje, na prática, eu tenho visto que quem tem feito esse papel de gerente é o próprio enfermeiro. Então, é um cargo sendo ocupado por enfermeiros mesmo. Então, de certa forma, o enfermeiro já era, já ocupava essa função e só seguiu, né, com, sei lá, uma função a mais ou de forma mais organizada o trabalho, então, do enfermeiro gerente de saúde. E quando a gente pensa em estratégia também, a PENAB trouxe também a questão do técnico em agente de saúde pública, né? Então, amplia um pouco mais a função do agente comunitário, traz algumas competências a mais, desde que eles sejam formados para tal, né? Que aí, posteriormente, a gente tem o curso, então, Saúde com o Agente, que está em andamento, né, pelo Ministério da Saúde. Então, basicamente, a PENAB, resumindo, é isso, assim, né? Bem curto e grosso, né? E em questão de conformação de equipes, ela se dá dessa forma. Então, é como a gente consegue encontrar nas unidades de saúde para todo mundo poder se localizar de quais são os outros profissionais que a gente encontra ali. E pensando nas equipes de saúde da família, qual que é a importância da gente ter vários profissionais, né, deles atuarem juntos, assim? É o trabalho multidisciplinar mesmo, né? Então, quando a gente fala em princípios e diretrizes do SUS, né, essa multi, né, que a gente vê na atenção básica é extremamente importante para o andamento e para a resolução de problemas. Trazendo um pouco bem para a realidade prática, assim, né? Então, a integração com esses profissionais, ela é importante quando a gente, por exemplo, eu tenho uma situação de saúde mental, né?
que às vezes ultrapassa a atuação do enfermeiro e do médico, e eu preciso de um auxílio de um psicólogo, ou às vezes de um assistente social, né? Então, essas equipes, né, elas vêm nesse sentido de dar essa resolutividade, né? Mas para isso acontecer, né, para que elas se integrem e que sejam importantes e que sejam resolutivas, tem que também, antes de tudo, ter um planejamento, né? Então, uma coisa leva a outra, né? Tanto a equipe da saúde da família precisa sentar e se planejar, né? O que faz no seu dia a dia, quanto a equipe multi. Ela precisa planejar as suas ações e não só planejar, mas precisa conversar rotineiramente. Precisa ter esse diálogo entre esses profissionais para saber. Às vezes a gente encaminha a demanda, mas depois eu preciso saber se aquela demanda está sendo seguida, né? Eu encaminho o paciente para o psicólogo, mas ele está frequentando, né? Ele está indo, como é que está sendo o tratamento, está surtindo efeito? Ou às vezes esse paciente abandona o tratamento, né? E aí dali uns dias ele volta de volta para a equipe para um atendimento médico de novo, com uma demanda às vezes maior do que aquela anteriormente. Então, não é só também planejar, é se conversar e ver como as coisas acontecem, né? No dia a dia mesmo, né? Perfeito. Quando a gente fala, outro ponto, né, que isso aqui é bastante importante, você já comentou, que são os agentes comunitários de saúde, né? Eles são essenciais para o vínculo com a sua comunidade, para um acompanhamento mais próximo, para uma busca ativa. A gente sabe que eles são muito essenciais nesse contato com a comunidade. O que efetivamente um ACS faz? Como que funciona? Quais são os desafios? Assim, a gente tem até em algumas reuniões de coordenação de enfermagem regional, a gente discute isso e a gente conversa sobre isso. A gente vê ao longo do tempo, às vezes, o trabalho do agente comunitário se perdendo. Principalmente depois quando a gente surgiu o programa Saúde com a Gente, né? Às vezes, não é nem o agente comunitário que se perde, é a própria gestão, né? Que passa a olhar o agente comunitário como um outro técnico dentro da equipe e nem sempre ele é realmente, né? Então, o papel do agente comunitário começa primeiro na visita domiciliar, né? Então, quando a gente fala de território adscrito, que é lá um dos, né, territorialização, que é um dos princípios do SUS, então o agente comunitário é primordial nisso. Então, desde ele fazer o cadastro do paciente, ter o seu território bem definido, né, definido até onde vai as suas visitas, quem são os seus usuários, quem são os seus pacientes, enfim, né, os pacientes que pertencem à sua microárea. Mas na visita domiciliar, que é eu vejo como a principal atuação do agente comunitário, é que ele vai identificar necessidades que talvez a equipe não consiga identificar. E na visita, é o elo, na verdade. A palavra é elo mesmo, né? O agente comunitário é o elo entre a equipe e a comunidade. Porque a comunidade não consegue estar o tempo inteiro dentro daquela comunidade. A equipe não consegue estar o tempo inteiro dentro daquela realidade. E a comunidade nem sempre tem acesso facilitado, né? Dentro das realidades que nós temos, nem sempre o acesso é facilitado. A gente sempre trabalha para facilitar o acesso do usuário, mas nem sempre é. Então, é o agente comunitário que traz essas demandas, né? Ele é importante para também disseminar informações, educação em saúde. Ele tem um papel primordial, né? E isso acontece de diversas maneiras, ou na visita, ou em ações educativas da própria equipe, né? Então, a educação em saúde muito se dá pelo agente comunitário. Quando a equipe faz educação em saúde, às vezes a gente faz pautada, né? A gente reúne os diabéticos, ou então reúne os gestantes e faz lá a educação em saúde para aquele grupo, né? Reúne uma questão de saúde mental, enfim, né? Enfim, conforme a demanda lá, a gente edifica e faz uma ação educativa. Hoje a gente tem visto, né, agora muito a ação educativa com relação à dengue, com as arboviroses, né? E o agente comunitário é quem realmente faz a educação em saúde
real mesmo, né? É ele que tem um linguajar mais próximo da comunidade, ele sabe como conversar com o João, com a Maria, com a Anastácia, com enfim, né? Então, ele sabe como abordar o tema com cada cidadão. Então, ele traz aquilo que nós estamos lá na saúde, na atenção básica, na equipe, no profissional, na ciência, estudando, falando, para uma questão mais prática, para a realidade mesmo da população. Então, eu vejo a visita domiciliar como a principal atuação, né? Mas a educação e saúde também, né? Então, a participação do agente comunitário em grupos de educação e saúde, em ações que a equipe organize, isso é imprescindível. Manter o território atualizado, que a gente usa essa palavra, às vezes atualizado, cadastro atualizado. Então, isso também é importante quando a gente fala de cobertura do SUS, do SUS até onde... Então, a gente sempre... Por exemplo, o meu município é um município que tem cobertura 100% SUS, né? Então, eu tenho a cobertura, todo o território do município é assistido por algum agente comunitário. Eu não consigo visitar nem atender 100% da minha população rotineiramente. E o agente comunitário, ele roda esse município uma vez por mês, todo ele. Então, ele conhece mesmo a realidade do município, né? Então, quando a gente fala em território adscrito, é ele papel imprescindível, assim, né? Então... E aí a gente entra justamente o link para a próxima pergunta. Porque eu acho que o ponto principal é o território, né? É uma boa territorialização. Tanto se a gente pegar a mesma equipe e levar para uma outra unidade de saúde, ele vai saber, vão saber se organizar, vão saber seguir os protocolos, mas vão precisar se adaptar àquela nova realidade, àquela nova população e especificamente às necessidades de cada população, né? Qual que é, assim, a importância dos profissionais de saúde conhecerem bem o seu território, entender bem a sua vulnerabilidade social específica, né, daquele local? Entender e conhecer a sua realidade é o que pauta o seu trabalho. Se você não conhece a tua realidade, tu pode aplicar a teoria que for, que às vezes não é resolutiva. A PNAB, ela é norteadora, né? Ela nos diz as diretrizes, como as equipes são compostas, como nós devemos atuar. Mas cada equipe dentro cada território, ele vai atuar de uma forma. Então, a equipe vai atuar dentro de cada território de uma forma. A gente sabe como se organizar, né? Eu posso até, por exemplo, eu, enfermeira Ângela, sair lá de Planalto Alegre, vir trabalhar em Chapecó, eu sei qual vai ser a minha função lá dentro da atenção básica. Mas a minha forma de trabalho e de organização interna vai ser diferente, né? São públicos diferentes, são realidades diferentes. Então, Chapecó é um grande centro, né? Então, são demandas diferentes da minha, né? Eu tenho um morador que mora lá, extremo do município, às vezes ele está a 12 quilômetros da unidade de saúde. E se a gente for conhecer os nossos municípios da nossa região também, esses 12 quilômetros são estrada de chão. Né? Então, esse paciente está bem longe de mim. Mas eu preciso saber quem ele é. Ele é a Maria, né? A Maria Joaquina. Mas o que a Maria Joaquina é, né? Em questão de saúde, né? Ela é uma paciente idosa, ela tem algum problema, ela tem diabetes, ela é hipertensa, ela é obesa ou não, ela tem um risco desnutricional que eu preciso atender, enfim. Então, eu preciso saber quem é a Maria Joaquina, que está a 12 quilômetros da minha unidade de saúde. Então, esse território, ele é ele que vai pautar a nossa atuação mesmo. Então, por isso que é importante a equipe ter, o agente comunitário, principalmente, estar presente assim, no planejamento e na atuação da equipe, né? Então, dentro da minha realidade, trazendo bem para a prática, né? Então, a gente tem reuniões mensais com a equipe da estratégia como um todo, né? Com todos os agentes comunitários, com a equipe maior, vamos assim dizer. Eu tenho reuniões de equipe semanais, toda semana. Eu, a médica, a técnica,
Ou, às vezes, então, a gente acha necessidade de se reunir com a psicóloga, às vezes com a Nutri, às vezes com a assistente social. Então, a gente tem essas reuniões semanais, toda semana. E uma vez por mês, eu, enfermeira Ângela, que sou enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, tenho um momento, lá um horário reservado na minha agenda para eu atender cada agente comunitário. Então, é uma prática que nós adotamos e que tem dado uma resolutividade e surtido efeito no nosso dia a dia bem legal, e a gente tem mantido. Então, eu sento com esse agente comunitário, ele vem com todos os cadastrinhos deles mesmo, assim, listado na planilhazinha, vem, né, e a gente passa família por família, né? A gente olha, às vezes, questões básicas de cadastro, de vacina, e a gente vai olhando a demanda de cada família. Então, às vezes, tem coisas bem básicas que a agente de saúde traz para nós. Assim, olha, eu passei lá em fulano e ele disse que é diabético, mas nunca fez exame. Ele é diabético ou não é? Aí a gente vai sentar com a agente comunitário e vai ver o que é um paciente diabético, como é que a gente diz, né? Como é que ele vai lá, então, lá no cadastro desse paciente e selecionar ele como com a comorbidade diabetes. A partir do momento que eu cadastro um paciente diabético, ele é diabético dentro do ESUS e eu preciso acompanhar, né? E às vezes a gente tem muitas questões assim, né? De cadastros zerados. Às vezes eu tenho gestantes que já nasceu o bebê há muitos meses e o cadastro está desatualizado. E aquela gestante está contando, a nível de indicador mesmo, ela está contando para essa equipe. Então, a gente precisa resolver os nossos problemas na prática, mas a gente não pode deixar de olhar para os nossos indicadores. Então, olha lá para aquele cadastro, opa, ela é gestante, mas já nasceu o bebezinho faz tempo, então ela não é mais gestante, tem que ir lá atualizar esse cadastro. E passa a ser, às vezes, uma educação que a gente faz direto com o agente comunitário, de formação mesmo, né? De instrução, de orientação, né? De funcionamento da equipe. Olha, então a nossa agenda é assim, assado. Eles trazem demandas assim, olha, fulano tem exames que o especialista solicitou, ele acompanha só com o especialista, ele precisa vir na unidade? Ele precisa trazer o exame para a médica da estratégia? Então, são dúvidas bem básicas, assim, e são importantes para a gente conhecer o paciente. Então, é uma rotina que nós adotamos dentro da nossa equipe. Então, eu faço isso uma vez por mês com cada agente de saúde, é individualizado. Elas vêm até a minha sala, a gente senta, às vezes dura 30 minutos, às vezes dura 1h30, né? Mas é um processo de conhecer mesmo e de conversar. E aí elas trazem também demandas, né? Às vezes gente que a gente não sabe, né? Problemas que a gente desconhece e elas vão trazendo nesse momento. Então, é algo que nos ajudou a deixar os nossos indicadores mais organizados, porque a gente tem esse momento de olhar cada família de forma individualizada, pelo menos uma vez por mês. Facilitou a nossa comunicação com a população, tipo, de organizar grupo de gestantes, passou a ter uma adesão maior, né? Organizava o grupo de gestante e não veio ninguém, é uma frustração também, né? Mas a comunicação e criação de vínculo com essa gestante também precisa ser importante para ela vir, senão ela não vem, ela não reconhece a educação em saúde como importante. E aí, a partir do momento que a gente começou a fazer essas conversas com a agente comunitário, muita coisa do nosso dia a dia passou a ser mais resolutivo. E eu tenho e aí a gente é aquilo, a gente vai dando recurso para a gente comunitária e elas vão criando armas. Elas vão ficando instruídas, e a partir do momento que elas vão ficando instruídas, elas passam a nos cobrar também. Então, olha, eu levei demanda para ti. Vocês foram lá visitar a Maria? Tá certo. Ok. E o que vocês fizeram? Então, hoje eu tenho agentes comunitárias assim, né? Então, elas me cobram, né? Hoje de manhã, por exemplo, teve uma que há 15 dias atrás ela pediu uma visita domiciliar para uma paciente diabética, uma senhora cadeirante que não conseguia vir até a unidade com uma ferida crônica. Hoje ela me mandou mensagem: ô, enfermeira, vocês foram visitar a Maria? Como é que tá agora? Eu posso voltar lá na casa? O que eu vou dizer para ela? Então, isso é extremamente importante para um bom atendimento e para um bom andamento assim, do trabalho da atenção básica. Acho que fica uma sugestão, né, para quem não tem esse hábito de fazer, né, ver se funciona dentro do local que atua, mas acho que fica
de principal ensinamento o quanto pode ser resolutivo e eficiente você ter uma equipe bem integrada. Enfermeiro bem integrado com um agente comunitário que está bem integrado com o médico, que está bem integrado com o técnico, com a equipe de saúde bucal, com a equipe multi, está todo mundo bem conversado, né? Isso se torna muito mais resolutivo. Então, tanto se você for profissional de saúde, lembrar de estar sempre reforçando essa integração, né? Se estudante estiver nos ouvindo que consiga aplicar isso na prática profissional. Se for agente comunitário, cobrar que na sua unidade também faça essa integração, né, com os demais profissionais, porque se torna muito mais resolutivo. E aí eu acho que até você já trouxe um pouco da próxima pergunta, que era na questão da gestão, né? Como é que faz para que essas equipes funcionem bem e prestem, de fato, um atendimento resolutivo? Acho que é um pouco isso, né? Estar bem alinhado, todo mundo bem alinhado. A comunicação é extremamente importante, o planejamento, a organização, ter agendas programadas, né? Trabalhar com a agenda programada é importante, mas também a gente não pode esquecer da livre demanda também, né? Gente, só porque eu estou programando tal dia, só atendo diabéticos e crônicos, então eu não posso atender outras demandas de emergências que venham para a unidade, né? Então, também não, né? Então, tu tem que ter, sim, essa programação, essa organização, planejamento. Eu acho que também em questão de gestão, a capacitação, promover a educação permanente, promover que a equipe tenha essas reuniões regular. Então, isso, do ponto de gestão, é importante também, né? Então, fornecer insumos, né? E fornecer estrutura para essa equipe. Não adianta de todo também eu fazer um planejamento de visita domiciliar se eu não tenho como ir fazer essa visita, né? Então, enquanto gestão, eu também tenho esse papel, né? Então, o profissional tem o papel dele lá no dia a dia, atuar, planejar, se comunicar, ser resolutivo dentro da sua atuação na atenção básica, mas a gestão também precisa ter essa outra ponta, né? É um dos desafios também que a gente tem na realidade, né? Então, nem sempre a gente tem todos esses recursos. E nem sempre a gente tem uma gestão aberta, por exemplo. Às vezes, a gestão não entende como fechar a unidade, fechar a porta da unidade para uma reunião tão importante quanto estar aberta para atender a livre demanda. Porque quem está batendo na porta com dor de cabeça também é importante, eu preciso atender, né? Então, às vezes, tem esse lado da gestão, né? Então, é uma dificuldade que nós temos. Eu, enquanto enfermeira, no meu caminhar, já vivenciei isso, né? E quando a gente não consegue parar para planejar, parar para conversar enquanto equipe, e às vezes até para nós ver qual que é as demandas que nós vamos cobrar da gestão, né? Que nós vamos encaminhar para a gestão, a gente acaba sendo bem menos resolutivo. A gente apaga fogo o dia inteiro. Chega no final do dia ou no final da semana, a equipe parece que você não atendeu ninguém. Na verdade, você atendeu 1.000 pessoas, 2.000 pessoas numa semana, né? Então, desse ponto, então, a equipe, a gestão, dar esse suporte é importante também. Liberar o profissional para capacitação, né? Dar espaço para o profissional continuar fazendo a educação permanente dele, né? Então, é lá que a gente vai buscar novas informações, a gente vai se atualizar, né? Então, eu faço pré-natal há tantos anos como enfermeira. Aí tem uma legislação nova, fica perdida em algum momento que eu não vi na minha correria do dia a dia, atende gestante, passa uma atualização nova e às vezes eu estou deixando de fazer algo imprescindível para aquele pré-natal, para aquela gestante, que é uma legislação, às vezes até obrigatória, está passando batido porque eu não consigo parar para me atualizar. Então, é importante também, no ponto de gestão, eu vejo esses pontos assim. Não deixa de ser desafios que nós temos enquanto profissionais, são realidades e realidades. Às vezes, dentro do mesmo município, a gente tem realidades diferentes. Né? Então, mas no ponto de gestão, para as coisas andar, vamos assim dizer, a gente precisa desse suporte também. Perfeito. Acho que você podia trazer para a gente um pouquinho como é que são as estratégias que as equipes utilizam mesmo para gerar uma coordenação do cuidado, garantir a continuidade do acompanhamento de pacientes. Acho que um principal seriam doenças crônicas, que a gente sabe que são muito presentes, né, dentro da APS.
é a nossa maior demanda. A gente tem uma realidade brasileira de muitos hipertensos, muitos diabéticos, muitos fumantes também, né? Então, é uma realidade que nós temos. Mas nós temos também, assim, a questão da saúde mental, que tem se sobressaído cada vez mais, uma demanda extremamente grande. E a gente não pode deixar também de pensar o pré-natal, de pensar a puericultura, de pensar aquelas coisas bem básicas mesmo da atenção básica. E eu acho que é um conjunto como um todo, assim, né? A gente vai reunindo tudo. Se você tem um agente comunitário bem instruído, eu consigo identificar o diabético que não está vindo para acompanhamento, porque às vezes esse diabético que vem para acompanhamento cada 6 meses é aquele que vai vir por conta própria cada 6 meses. Aquele que não vem é o que está quietinho, escondidinho lá dentro de casa e não vem, né? Mesma forma, assim, coisas básicas, como coleta do sítio patológico, né? Às vezes a mulher que não procura é lá, às vezes, que está o probleminha. A vulnerabilidade social mesmo, assim, questão de necessidades sociais, né? Que implicam na saúde do paciente também. Então, o paciente que tem, às vezes, uma vulnerabilidade, ele não vai buscar. Ele continua, ele se acomoda, ou às vezes ele é tão difícil o acesso para ele que ele fica dentro daquela realidade, né? Então, é um conjunto de estratégia mesmo que você precisa ter para conseguir atender essas demandas. Então, o agente comunitário, né, bem instruído, um agente comunitário que tenha abertura para chegar até na sua equipe e trazer essas demandas. E, às vezes, também a resposta que nós damos para o agente comunitário também é importante. A questão da equipe se comunicar, ter uma comunicação efetiva enquanto profissionais. Uma gestão bem articulada. Uma gestão que esteja aberta também, né? Que a gente possa chegar e levar nossas demandas, conversar com essa gestão. A gente tem municípios, na nossa realidade, municípios pequenos. E, normalmente, a gestão de saúde está dentro das equipes da unidade de saúde mesmo, né? A gente caminha nos nossos municípios aqui ao redor de Chapecó e é isso que a gente vê, né? Às vezes, a secretaria está dentro da unidade de saúde, né? Então, a gente está próximo em questão de estrutura, questão física, às vezes, mas a gente está longe questão organizacional, né? Então, a gestão próxima e aberta é importante também, é uma estratégia também. Eu acho que também a questão da tecnologia, né? A gente tem hoje muitos recursos, então o prontuário eletrônico é um deles, e um prontuário eletrônico que transpareça a nossa realidade também, né? É importante, porque a gente tem tanto problemas com prontuário, às vezes, que acaba sendo um problema mesmo, né? Criando demandas maiores. Então, o prontuário eletrônico é importante para o próprio segmento, a continuidade do cuidado, né? Mas também que ele possa nos dar recursos de olhar relatórios, de acompanhar se aquilo que eu estou atendendo está condizendo com os meus indicadores. A gente tem hoje uma coisa que, às vezes, na atenção básica, a gente não, na correria do dia a dia, e quando a gente não senta para se reunir, para planejar, é olhar para os próprios indicadores, para a própria realidade. Então, às vezes, de olhar e dizer onde eu estou errando, porque a gente era. No dia a dia, isso, enquanto profissional, acaba, às vezes, errando. Às vezes, é um preenchimento incorreto. Às vezes, não é que eu não atendo pré-natal daquela gestante, não é que eu não solicite aquele exame, não é que eu não estou registrando o exame, mas a forma que eu estou registrando, às vezes, é errado. Então, a tecnologia, a gente tem muitos recursos, né? A gente tem aí relatórios disponíveis para qualquer um consultar de forma facilitada, acompanhar o seu trabalho. Então, é importante também, é uma estratégia para atender esses, por exemplo, os crônicos, né? É um deles, né? Para fazer essa atenção mais integral para esses públicos também. Perfeito. Para a gente ir se encaminhando para o fim, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Algum recado que você quer deixar para os profissionais de saúde que estão enfrentando os desafios do dia a dia na atenção básica? Eu acho que a gente está todo no mesmo barco mesmo. A gente precisa mais, né, lá no dia a dia de formação mesmo,
de capacitação, de educação permanente. A gente precisa estar sempre se atualizando enquanto profissionais. Isso é extremamente imprescindível, né? A gente precisa aprender a se comunicar enquanto equipe. São equipes e equipes, às vezes, colegas e colegas de trabalho, mas a gente precisa aprender a se comunicar e pensando que não é para mim, enfermeira Ângela, né? O que eu atendo dentro da minha agenda não é para mim, é para uma população, né? É para pessoas, né? Cidadãos. Então, pensando no cidadão, o trabalho eficiente precisa, né, surtir efeito lá para ele. Uma coisa, enquanto enfermeira também, eu acho que para colegas, assim, a gente acaba apagando o fogo de todo mundo, né? E tem aquele ditado que diz assim, enquanto enfermeiro, leva lá que o enfermeiro resolve. E aí a gente passa o dia inteiro atendendo a livre demanda os problemas da unidade de saúde e a gente não faz aquela programação. E é importante isso também, enquanto enfermeiro. Então, se você está coordenando uma equipe de estratégia, talvez tu vai ser o elo principal. Então, tu precisa trazer o médico para mais perto, às vezes. Às vezes, você precisa trazer o agente comunitário mais perto de ti, né? Mais perto dessa equipe. Talvez você precise buscar a gestão mais perto. Então, a gente não deixa de ser um elo também, né? Sim. E vai buscando esses recursos que nós temos. Então, só ficar apagando o fogo também não é legal. Então, eu também tenho que sentar e me planejar, ter uma agenda. Não é que eu não vou atender a livre demanda, não é que eu vou atender as situações de emergência que venham aparecendo no meu dia a dia, mas eu também preciso ter uma agenda programada. Né? Eu preciso saber, a minha equipe também precisa saber o dia que você está atendendo crônicos, o dia que está atendendo diabéticos, né? E, da mesma forma, o médico, né? O médico também, se deixar o coitadinho lá dentro da atenção básica, ele atende manhã, tarde e noite, o tempo inteiro, consultas de 5 minutos, porque tem mais gente para atender ali fora. Então, o médico também precisa ter essa agenda programada, isso é extremamente importante, então. Trabalhar com as duas coisas, né? Tanto a agenda programada quanto a livre demanda. E a atenção básica, a PENAB, como ela está hoje organizada, ela nos dá essa, né? Ela nos diz, né, que nós precisamos trabalhar com essa agenda programada também, né? Então, tanto o enfermeiro quanto o médico dentro da estratégia precisam ter essa agenda programada. Acho que é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que A gente agradece muito, primeiro, a Ângela pela disponibilidade, vir falar um pouquinho para a gente, trazer um pouco da sua rica experiência, né, para compartilhar com a gente. Agradecemos aos ouvintes que estão aqui conosco até esse momento. Muito obrigada por terem acompanhado mais um episódio. A gente espera que ele tenha ensinado bastante sobre o funcionamento da APS na prática, possa ser útil nos ambientes de trabalho. E nós, depois, como próprios cidadãos, possamos receber de volta, né, um cuidado mais qualificado. Ficamos por aqui, muito obrigada e até o próximo episódio.